Opa! O vídeo que você vai ver agora é uma gravação de uma live que eu fiz alguns dias atrás. Se você gostar desse vídeo e quiser participar das próximas lives, aqui embaixo na descrição tem um link. É só você clicar nele e fazer a sua inscrição, tá? E aí você já aproveita e também se inscreve lá no meu canal do Telegram. Beleza? É isso e fica com o vídeo. O objetivo nosso aqui, então, é a gente ter um panorama de tudo aquilo que vai envolver a arrematação do imóvel, tá? Então, todos os custos com documentação, com desocupação, os custos que vão vir depois também, tá bom? Então, por exemplo, se você está comprando para investir, alguma coisa assim, você vai ter que pagar, e é um condomínio, um apartamento de condomínio, por exemplo, você vai ter que pagar esse condomínio por um tempo, certo? Então, você tem que pôr isso na conta. Então, é tudo aquilo que vem durante a arrematação e até o que vem depois também, que é a desocupação e tudo mais. Tudo isso vai ter um impacto, tá? No seu desconto, na sua rentabilidade, enfim, isso vai ter um impacto. Então, a gente precisa calcular isso e saber quanto que vai ser esse impacto, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Vamos lá. Primeira coisa, em relação ao conteúdo, tem duas coisas que a gente tem que ter bem claro aqui. Primeiro, a gente vai estar falando só sobre venda online ou venda direta, tá bom? Ah, Jed, mas ó, aqui, o que é a venda online? O que é a venda direta? Bom, a venda direta, eu acho que aí muita gente já conhece e está tranquilo, tá? A venda direta é quando, por exemplo, o imóvel já passou lá do primeiro leilão, segundo leilão, isso aqui é uma modalidade, certo? Quando o imóvel já passou do primeiro leilão, segundo leilão, ele vai para venda online, ou venda direta, venda em disputa. Então, isso aqui é uma modalidade, tá? Só que a venda direta, qual que é a grande diferença entre a venda online e a venda direta? Aqui, ó, na venda online, a gente tem disputa ainda. O reloginho está contando lá, tem um cronômetro, tem um tempo, uma contagem regressiva. Quem der mais vai levar, tá bom? Então, tem disputa. Na venda direta, não, tá? Na venda direta, o primeiro que chega, leva, tá? Então, a gente vai estar olhando para essas duas modalidades aqui, tá? E aí, por que a gente não vai estar olhando primeiro leilão, segundo leilão, licitação fechada, licitação aberta, ou qualquer outra coisa? Porque geralmente não compensa, tá? A gente está participando. Pelo menos não nesse mundo dos leilões extrajudiciais. Então, por exemplo, ó, quando você participa do primeiro leilão ou do segundo leilão, você tem que pagar o leiloeiro. O leiloeiro ele vai te cobrar 5% mais ou menos aí, mais ou menos não, é 5%, tá? Do valor da arrematação. Então é um custo que entra aí que pesa. Tá? Um imóvel de 200 mil, por exemplo, 200 mil reais, são 10 mil só pro leiloeiro, né? Então é pesado. Se você estiver na venda online ou na venda direta, não tem isso, tá? Outra coisa, quando você está participando do primeiro leilão, segundo leilão, você precisa fazer tudo sozinho, tá? Você não tem assessoria de ninguém. Na venda online, na venda direta, você tem assessoria de um corretor para te ajudar, corretor credenciado, tá? Ou da Caixa, ou então os outros bancos agora aí também, Banco do Brasil, tem aí a Engea. A Engea, na verdade, não é um banco, né? É uma empresa pública federal, mas enfim, você também tem esse apoio, tá? Então, na nossa plataforma, qualquer um dos imóveis que você vê lá em venda online, venda direta, vai ter essa assessoria. No primeiro leilão, segundo leilão, não. E os débitos, né? Por exemplo, o imóvel está com condomínio atrasado, está com PTU atrasado, tudo isso vai ficar por sua conta no primeiro e no segundo leilão. A não ser que o banco pague para você. Mas, por exemplo, a Caixa não paga, o Bradesco não paga, se não me engano, não, acho que não paga. O Itaú, eu estava até dando uma olhadinha, parece que ele paga, tá? Por exemplo, o que tiver em atraso, até o dia da arrematação, o dia da venda ali, eu não sei se é no dia da venda ou se é no dia da escritura. Mas enfim, até aquele período onde você está comprando, ele vai pagar para você os débitos em atraso, tá? Mas no caso do primeiro leilão e segundo leilão da Caixa, outros bancos, eles não vão fazer isso. Enfim, são várias desvantagens. Então, por isso que vale muito mais a pena a gente focar na venda online e na venda direta. E aí, o seguinte, como é que você faz, então, só para poder filtrar esses imóveis? Quando você entra aqui na plataforma, ó, o link, tá? Para você acessar isso aqui, deixa eu escrever bem grande, tá aqui em cima, tá? Ó, olha lá, tá aqui em cima, mas deixa eu escrever aqui grande na tela, porque vai que você não tá enxergando aí, se tá pelo celular. Ó, app.jedspeech.com.br. Esse aqui é o link para você acessar essa plataforma, tá? É a plataforma que eu criei, então a gente centraliza os maiores leilões que tem no Brasil. Tá? Então, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Engea, Santander e vários. Santander está com poucos imóveis, que estão começando agora, nessa parada aí de venda online, venda direta, mas
Enfim, tá aqui. O BTG tem até uma quantidade legal também. Enfim, quando você entra aqui, se você, existe a possibilidade, por exemplo, na Caixa Econômica, Imóveis Caixa, vou pôr no Google aqui, Imóveis Caixa. Se você vir aqui, Imóveis à venda, você consegue olhar todos os imóveis da Caixa também, tá? Só que você não consegue filtrar. Ixi, o site da Caixa tá até lento pra caramba. Quando você entra aqui no site da Caixa, você consegue fazer alguns filtros, mas não consegue fazer o filtro, por exemplo, de venda online, venda direta, primeiro leilão, segundo leilão. Então, por isso que eu não recomendo que você venha aqui no site da Caixa. Entra aqui na minha plataforma, porque ela é sincronizada com o site da Caixa, só que tem mais filtros, tá bom? Então, eu não vou nem esperar abrir, que tá lento, hein? O site da Caixa tá ruinzinho. Ou será que talvez é a minha internet? Eu acho que não. Pessoal, se a live ficar ruim, começar a travar, enroscar, me avisa, tá? Põe aqui nos comentários. Aí o pessoal que está me acompanhando aqui me dá um toque, a gente vê o que faz, tá? Mas eu acho que a minha internet está boa, é o site da Caixa mesmo que é bem complicadinho. Bom, voltando aqui na plataforma, o que você faz para filtrar então só os imóveis de venda online e venda direta? Venda em disputa também serve, tá? Porque o Banco do Brasil, esses bancos aqui, cadê? Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá vendo? Esses bancos aqui, eles não chamam esse processo de disputa, quando o imóvel está lá tendo uma briga ainda, de venda online. Eles chamam de venda em disputa. Mas é a mesma coisa da venda online. Tá bom? Se você quer entender um pouco mais sobre esse negócio de venda online, venda direta, primeiro leilão, segundo leilão, no meu canal do YouTube tem um vídeo falando só sobre isso. Tá bom? Então pesquisa lá sobre modalidades que você vai... Quer ver? Rapidão. YouTube. Vou mostrar para você agora já. Modalidades. Aqui, por exemplo, leilão da Caixa e suas modalidades. Esse vídeo aqui eu explico direitinho sobre todas essas modalidades. Licitação aberta, fechada, primeiro leilão, segundo leilão, venda online e venda direta. Se eu não me engano, acho que eu falo sobre tudo isso aqui. Tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, como é que você vai fazer? Aqui tem um filtro sobre modalidades. Você vai ativar aqui, venda direta online, venda online ou venda direta. Tá bom? Tudo que tiver escrito venda direta ou venda direta online, você ativa, tá bom? Vamos deixar de fora só quem? O primeiro e o segundo leilão, ou essa licitação que não compensa pra gente. Beleza? Sempre então, quando você for começar a fazer a pesquisa, já faz com isso aqui, porque todos esses cálculos que a gente vai fazer aqui, todo esse estudo que a gente vai fazer aqui, você já vai estar tudo certinho, tá bom? Quando você põe primeiro e segundo leilão, a coisa muda um pouco. Beleza? Então é só para pesquisar e já era. Vai sobrar bastante coisa. Na verdade, se você for ver, por exemplo, se eu colocasse primeiro e segundo leilão, o que vai sobrar? Olha só, em todo o estado de São Paulo, só tem 5 imóveis, tá? Em primeiro e segundo leilão. Então você vai ver que quase tudo tá lá na venda direta ou na venda online. Então a gente vai focar lá. Beleza? Só estou avisando isso porque tem gente que não sabe. Agora, não, Jed, eu me interessei muito. Isso aqui é importante, tá? Vamos dizer que você se interessou muito por esse imóvel aqui, Araçatuba. E ele tá lá, primeiro e segundo leilão na modalidade dele. Não, mas eu quero ele porque ele é perto de casa, tal, é top, eu quero ele. Então você faz o seguinte, geralmente o imóvel, quando ele está no primeiro leilão, segundo leilão, no primeiro leilão ninguém arremata, difícil, tá bom? Que é a primeira praça, né, que todo mundo chama também. Primeiro leilão ninguém vai arrematar porque não tem desconto. No segundo leilão, até tem desconto, mas aí tem aquele problema de pagar leiloeiro, as dívidas você tem que pagar do seu bolso, você não tem assessoria. Então, geralmente, os imóveis não vão ser vendidos no primeiro leilão, não vão ser vendidos no segundo leilão, e aí ele vai passar para venda online ou para venda direta. Aí sim você vai para cima. Então, se você vê um imóvel nessa condição aqui e você se interessar muito por ele, espera. Vai monitorando e depois... Geralmente, depois de uns 15 dias, se eu não estiver enganado, do segundo leilão, ele vira venda direta. Quase ninguém vai comprar, tá? No primeiro e no segundo leilão. É muito provável que ele vai evoluir para venda online ou venda direta. Então, você espera, tá bom? Não, mas eu quero comprar agora. Então, você faz esse filtro que eu te falei, nas modalidades, venda direta, venda online e venda direta online e já era. Beleza? Ok. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente precisa saber antes de começar a falar aqui de realmente começar a pensar nos cálculos. Aí a segunda coisa que é bem importante é o seguinte, quem vai comprar para morar e quem vai comprar para investir, o raciocínio é um pouco diferente. Até um certo momento, todo mundo vai vir junto.
Mas você vai ver que depois, quando a pessoa que quer investir, ela tem que ir um pouco além nos cálculos dela. É um pouquinho mais complicado, tá bom? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, é isso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Um e-mail aqui que eu tava vendo. Ah, beleza. Se a notificação... Já avisei todo mundo no Telegram, já avisei por e-mail também. Aqui o horário, 2 horas da tarde, tem muita gente trabalhando, né? Mas tranquilo, depois quem não puder ver agora à tarde, vê à noite, vê final de semana, enfim. A live vai estar disponível em uma semana. Seguinte, o valor do imóvel, põe na sua cabeça que é só um dos custos, tá? É lógico que é o principal, é o mais pesado. Mas existem várias outras coisas que estão envolvidas e que a gente precisa saber e precisa se preparar. Por exemplo, ó, uma coisa que é bem comum e todo mundo, não tem jeito, tá? Todo mundo vai ter que passar por isso aqui, ó. Por exemplo, essa parte aqui, ó. A documentação você tem que fazer. Não tem como você arrematar o imóvel e não fazer a documentação dele. Então, tem que fazer. E quanto que isso vai custar mais ou menos? Aqui vamos falar, vamos dizer assim, é a parte teórica, tá bom? É a parte teórica do negócio. Depois a gente vai usar uma planilha, usar um sistema que aí vai facilitar pra caramba a nossa vida. Aqui é a parte mais teórica. A documentação, a gente antes, você falava assim, mais ou menos 5%. Hoje a gente fala 6% que é para garantir. Por quê? Por exemplo, ó, o que envolve a documentação? A gente tem o ITBI, o registro, a escritura. Às vezes o cartório quer ficar te pedindo algumas certidões a mais que não precisa, mas ele te pede. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? É safadeza, tá? Rio de Janeiro, vamos marcar aqui, ó. O Rio de Janeiro, os caras fazem de safadeza. Teve algumas pessoas que a gente assessorou e eles foram comprar imóveis da Caixa, tá, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal lá, o cartório falou, não, mas tem que ter uma certidão aqui, não sei do que, disso, daquilo. Aí os corretores falaram, não, negativo, não precisa, nunca precisou. O pessoal faz no Brasil inteiro e não precisa. Por quê? Não, mas aqui tem que ter. Cara, não precisa, vocês estão pedindo coisa a mais que é só para o cara gastar dinheiro. Olha, aí eles falaram o seguinte, se você não fizer, o imóvel não vai ser registrado, não vai... E aí a gente fica naquela situação, né? E sabe quanto que era? Acho que eram uns 1.500, acho que era 1.200 reais por aí, coisa do tipo, tá? Não era barato. Eu não sei se era 1.000, 1.500, enfim. Eu sei que não era barato. E os caras estavam pedindo, exigindo que a pessoa pagasse e se ela não pagasse, eu ia fazer a escritura. E aí você fica naquele negócio. E aí? Eu posso recorrer? Eu posso entrar na justiça? Mas tudo bem, só que enquanto você não pagar, você pode até ir atrás na justiça, tá? Só que enquanto está todo esse processo rolando, vai ficar lá 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo. Talvez o advogado consiga fazer alguma coisa rápida, mas enquanto você fizer isso, o negócio não passa pro seu nome, tá? O processo não acontece. E aí a Caixa, por exemplo, ela pode vir cancelar, falar, não, já que você não cumpriu os prazos, você não fez tudo o que tinha que fazer no prazo, vou cancelar. Então, muitas vezes, acaba tendo que fazer o quê? Você tem que pagar aquilo ali e depois tentar correr atrás, tá bom? Agora, quer dizer que você vai conseguir? Não sei se você vai conseguir correr atrás, mas que você vai ter que pagar, infelizmente, tá bom? Pode ser que hoje isso já tenha mudado no Rio de Janeiro, mas faz pouco tempo que isso aconteceu. Então, eu acho que não mudou ainda, tá bom? Porém, aí você vê, então já não posso falar que é 5%, pode ser que deslize um pouquinho para cima e tal. ITBI é a mesma coisa, os caras fazem de safadeza. Ó, ITBI, deixa eu te falar um negócio. Você tem que pagar caramba, cadê minha setinha aqui? Aqui. O ITBI, o certo, o correto, anota no fundo do seu coração, tá? Para você saber, o certo é você pagar em cima do valor da arrematação. Esse é o certo. Se você arrematou o imóvel por 200 mil e ele vale 300, não importa os 300. O certo é você pagar em cima da arrematação, é 200 mil. Só que a prefeitura ela te obriga a pagar em cima do valor de avaliação. Na verdade, no valor, esse é valor venal de referência, né? Só que aí, esse valor venal de referência é maior do que o valor de mercado ainda do negócio. E, é safadeza isso aí, tá bom? Então, é por isso que, por exemplo, fica difícil a gente falar 5% certinho. Então a gente fala, é mais ou menos 6%. Pode ser que dê uma deslizadinha para cima ou para baixo, mas é uma média. Só que é o seguinte, seja como for, talvez você esteja num estado aí, alguma coisa que não vai precisar pagar nada mais. Os caras vão te cobrar certinho, tá bom? Tanto o ITBI, quanto lá o cartório, não vai te pedir nenhuma certidão a mais, nem nada. Tranquilo. Até aí não
Beleza. Só que é o seguinte, você vai ter que passar por esse processo aqui, ó, de 6% da documentação. Anota aí, tá bom? A título de curiosidade, o ITBI, se te cobrar errado, você pode também tentar ir atrás, tá bom? Só que, é difícil, cara. É difícil para tentar conseguir esse negócio aí. Você pode entrar com um processo administrativo direto na prefeitura, tá? Mas é igual a multa de trânsito. O cara dá uma multa para você e aí você vai tentar recorrer da multa. Mas você tenta recorrer ao próprio órgão que te deu a multa. É mais ou menos, sabe? Você entrar com um processo administrativo na prefeitura pode dar quase no mesmo. Então muitas vezes vão negar, vão falar que não, que é isso mesmo. Só que já foi julgado que isso é inconstitucional, tá bom? É inconstitucional cobrar o ITBI em cima do valor venal do imóvel. É em cima do valor de arrematação. Só que é o seguinte, os caras dão uma canseira em você e se você não pagar, você não consegue passar o imóvel para o seu nome, você não consegue gerar as guias para você pagar. O cara fala, não, é isso, ou você paga ou você paga. Aí você fica, caramba, agora? Não, então eu vou entrar na justiça. Então vai demorar lá alguns meses, não sei, e você vai perder a arrematação, tá? Então, geralmente você tem que pagar e tentar correr atrás depois. Problema, geralmente não compensa. Geralmente não vai compensar você correr atrás, pagar honorários e tal, a não ser que for um imóvel caro. Sei lá, acima de 700 mil, 800, 1 milhão. Aí, caso contrário, infelizmente, tá, pessoal? É doído falar isso, mas infelizmente a gente tem que engolir a seco esse negócio, tá? Mas, enfim, anota aí 6% e paciência, tá bom? 6% em cima do valor da arrematação, tá? Geralmente é o suficiente para cobrir os gastos com documentação. Aí, outra coisa, eu falei, isso aqui vai ser comum para todo mundo, certo? Agora, a desocupação é outra coisa que todo mundo vai ter que passar por isso aqui, tá bom? A desocupação não tem jeito, vai ter que fazer. Pode ser que você pegue um imóvel desocupado, tá? É muito raro isso acontecer. 80% dos imóveis, mais ou menos, vão estar ocupados. Então você vai ter que fazer um processo de desocupação. Agora, muitas vezes também, acontece, tá? E aí quando acontece isso, é filé. O imóvel está marcado como ocupado, por exemplo, você vem aqui na plataforma, aí você está olhando, deixa eu abrir aqui, ó, por exemplo, esse imóvel aqui, ó, está marcado como ocupado, tá vendo? Aí você fala, beleza, está ocupado, mas quando você chegar lá, na verdade a pessoa já saiu do imóvel, não tem mais ninguém morando, aí é filé, tá? Isso aí é top, porque ninguém está vendo, só quem realmente foi lá, pesquisou, foi a fundo, aí você pode desconsiderar a desocupação, mas na grande maioria dos casos não. Agora, quais são os processos que eu posso fazer para desocupar? Pode ser por uma negociação amigável, pode ser uma emissão na posse, que aqui já é quando tem ação judicial mesmo, ou você pode usar o Desocupa Fácil. O Desocupa Fácil, se você não sabe, é um produto que a gente conseguiu gerar em parceria com o Dr. Rabelo, que facilita muito, muito a sua vida nessa questão da desocupação, que aí você não precisa se preocupar com nada disso. Você vai pagar um valor lá que é bem menor do que o que você pagaria na emissão na posse, ele assume o risco da negociação por você, caso der errado, ele mesmo vai fazer o processo lá e você não paga mais nada. Então vale bastante a pena. Aí, mas olha só, a negociação amigável é o processo onde a gente vai tentar tirar a pessoa sem gastar nada. Mas assim, sem gastar nada, entre aspas. Por quê? Porque se você for ver, a negociação amigável, o nome já sugere, é uma negociação onde você vai tentar não brigar com a pessoa na justiça. Tá? Vamos tentar fazer um bate-papo aqui. Isso pode ser que a pessoa peça para você nessa negociação amigável, deixa eu ficar aqui mais 2 meses, aí eu saio de boa. Então tá. Só que 2 meses para você, são 2 meses que você fala assim, não vou pagar nada para ela, não vou gastar com ação. Só que são 2 meses que você está pagando o financiamento do seu imóvel, talvez, né? E o imóvel está com ela. Então você vai ter que continuar pagando aluguel aqui. Então é um custo. É uma negociação amigável, mas tem um custo ainda. Tá? Isso você tem que pôr na ponta do lápis. Ou então, por exemplo, eu comprei imóvel à vista. Tudo bem, mas você vai revender, por exemplo, o imóvel. São 2 meses de capital parado. Tá? Então, querendo ou não, isso tem um custo. Mas ele é menor, geralmente, do que o custo da emissão na posse. Essa ação aqui vai depender muito de quanto, do valor do imóvel e tal. Só que, isso aqui vale até a pena você fazer o seguinte, vou mostrar para você. O Desocupa Fácil, se você põe aqui no Google, Desocupa Fácil GED. Só põe, Desocupa Fácil GED.
já vai aparecer aqui, ó, o meu site, tá? Você clica aqui, ó, Desocupa Fácil, GERD. Aqui tem um vídeo onde eu explico, tá, como é que funciona, mas aqui tem todas as regras, ó, tem tudo escrito direitinho. Inclusive tem um contrato para você dar uma olhada, para você ver como é que funciona o Desocupa Fácil. Mas basicamente é isso, você não vai se preocupar com nada da desocupação. Você paga um valor fixo e aí o Dr. Rabelo, com a equipe dele, vai assumir todo o risco da negociação. Agora, mas quanto que é esse valor? Aqui embaixo, ó, tem um simulador. E aí você já consegue mais ou menos saber quanto que você gastaria na emissão na posse e quanto você gastaria com o Desocupa Fácil, tá? Então você vem aqui, ó, você pode pôr, por exemplo, meu imóvel é 250 mil. Tá em São Paulo, por exemplo. Simular agora, aí ele vai calcular. Então, por exemplo, você pode tentar desocupar sozinho o imóvel e se der certo, você não vai gastar nada, tá? Então aqui tem duas colunas, ó. A desocupação solitária e o Desocupa Fácil. Na desocupação solitária, o que acontece? Você vai tentar fazer a negociação amigável com a pessoa, sozinho ali e tal. Beleza, se você não conseguir, entre aspas, você não vai pagar nada. Só que se der errado e você tiver que abrir uma ação de emissão na posse, é mais ou menos isso aqui que você vai gastar, 8 mil. O Desocupa Fácil, você já paga de imediato R$ 3.200. Porém, você não se preocupa mais com nada. Você vai ficar de boa lá, você vai pra praia, você vai fazer o que você quiser e o Dr. Rabelo vai desocupar o imóvel para você. Ah, mas e se der ação judicial? Não se preocupa, ele vai fazer tudo, você não vai pagar nada, tá bom? Mas, enfim, entra aqui no site, dá uma olhadinha para você ver o contrato, tudo como é que funciona, tá? Não tem nada de letras miúdas, é jogo limpo, beleza? Mas assim, é um custo que você tem que considerar. Então, a documentação e a desocupação são coisas que não tem como fugir. Isso aqui é obrigatório para todo mundo. Agora aqui a gente já começa a entrar nos negócios que são algumas coisas que são mais opcionais, algumas coisas que não são obrigatórias. Por exemplo, a reforma. Você não é obrigado a fazer uma reforma, correto? Você pode comprar um imóvel e não fazer nada, simplesmente cai para dentro e já era. Agora, se você é investidor, ela já não é tão opcional assim, né? Pelo menos uma pintura, alguma coisinha ali você vai ter que fazer. Então ela é opcional, mas depende muito do seu perfil. Você está comprando para morar ou para investir? Então por isso que até eu marquei aqui, né? A dinâmica ela é diferente para esses dois grupos. Até aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, os dois estão exatamente fazendo a mesma coisa. Só que quando a gente começa a entrar já em reforma e custos mensais, o jogo já muda. Aqui a gente já começa a separar esses dois grupos, tá? Porque, por exemplo, ó, reforma é fácil. Se você vai comprar para morar, é opcional, totalmente opcional. Para investir não é tão assim. Você vai ter que, pelo menos uma reforminha básica você vai ter que fazer. Agora, custo mensal. Isso aqui, o custo mensal, por exemplo, ó, o valor que você gasta com condomínio, água, luz, IPTU, né, os boletins lá que você vai pagando, enfim. Isso aqui é custo de vida? Até mais fiz uns balãozinhos aqui, ó. Isso aqui é custo de vida ou é parte do investimento? Bom, depende, né? Depende se você está comprando para morar ou se você está comprando para investir. A pessoa que está comprando para morar, isso vai variar muito. Você pode ser que você gaste R$300 de energia, R$400 de energia todos os meses. Você gaste bastante água também, enfim. Você pode gastar bastante. Agora, o investidor, ele vai gastar o mínimo. Por quê? Ele não vai estar nem morando lá, o negócio vai estar vazio. Ele vai estar pagando a taxa mínima só para poder ir lá fazer a reforma ou uma coisa assim, para ter uma água lá. Mas, agora, aí que tá. Se você está comprando para morar, você tem que incorporar isso aqui como o seu custo de vida, tá? Não vai entrar no custo da arrematação. Não pode, tá? Olha só, de novo. Vou repetir. Se você está comprando para morar, isso aqui, ó. Se você está comprando para morar, isso aqui é custo de vida. Ele não pode ser incorporado como custo de arrematação. Se você está comprando para investir, sim, isso aqui tem que entrar como custo de arrematação, tá? Porque você não está usufruindo disso aqui, tá? Você vai estar pagando, mas você não vai estar usufruindo. Até o momento que você arremata o imóvel, você resolve a documentação, aí você faz uma reforma pequena, você põe para revender, isso tem um tempo. E enquanto esse tempo está rolando, esses gastos estão vindo para você. E aí está consumindo aos poucos a sua rentabilidade, o seu lucro, tá? Então você tem que pôr isso aqui como parte do investimento. Então foi por isso que eu quis separar bem aqui, fiz até os balãozinhos para você saber. Se você, então, está comprando para morar, esquece, você não vai considerar isso aqui, tá? Não considere isso aqui no custo da arrematação.
Se você está comprando para investir, considera assim. Tá? Ah, mas como é que eu vou calcular tudo isso? Calma, isso aqui é a parte teórica do negócio. Eu quero que você tenha uma visão de tudo que está envolvendo os custos. Depois a gente vai calcular e vai ver como que isso aqui impacta.